gente, nós vamos conversar um pouco, mas não no sentido de criar nem polemizar nos conceitos que tem de quem se propõe a iniciar um trabalho de composição de frevo, não é? Que é uma coisa simples e até uma coisa que deve se buscar qual a inspiração que motiva o compositor. Então, tem a categoria do compositor músico, que escreve a partitura, e tem ao lado aquele que vem da inspiração que não sabe nada de música. Mas como eu disse que toda a criação ela vem primeiro do interior para depois passar para o papel, não é? Eu posso dar a ideia de uma construção de uma cidade sem ser arquiteto. Apenas eu dou a ideia e o arquiteto coloca na prancheta. Não é? E na música existe isso, e muitas vezes como a nossa categoria, e muitas vezes ela é muito separada, ela não aplica aquilo que música é melodia, harmonia e ritmo. Harmonia quer dizer a convivência fraterna. E muitas vezes é uma categoria que se distancia. Por exemplo, quem é músico popular não é considerado pelo músico erudito. Quem toca numa banda não é conceituado como um que toca numa sinfônica, não é? Aí, então, se eu toco vassourinhas, eu não tenho um gabarito para tocar Sinfonia 40 de Mozart. Então, cria esses empecilhos que a gente tem que se aprofundar mais e respeitar mais aquilo que sai do interior. E mesmo não sendo um campo filosófico, quem busca nos aprendizados de Leonardo da Vinci, 500 anos depois, ele ainda é enaltecido pelo que ele projetou através da música, da arquitetura e do tratado de anatomia. Mas ele era um observador, ele olhava o gesto. E é isso que o compositor tem que sempre olhar o gesto. Não é? Cada ser humano tem uma maneira. Eu estou aqui, estou fazendo uma movimentação que, quem sabe, pode dar até um frevo. Como? Eu comecei da base. Não é? Quando eu comecei não tinha escola de música, não tinha universidade e coisa. Então comecei do aprendizado popular. Não é? O termo popular, eu acho que é que se populariza, não é separação, é popularizar. Então, Mozart é popular e erudito, então ele... Então, isso que fez essa experiência, que pode ser não tão importante para os letrados, mas para eu transmitir a quem quer iniciar o trabalho de compor um frevo, que às vezes tem vontade de rabiscar algumas notas, mas não tem coragem porque fica com medo que alguém diga, não, isso aí não é frevo, isso aí não tá tendo tal acorde, não, isso aí. O que interessa nessa nossa conversa é que possa tirar essa prisão do seu interior. Qual o início? Então, se o frevo ele vem, né, isso através de pesquisas, do dobrado da marcha, né, ele então deve ser uma música que é o começo de tudo, não é? Até pelo ritmo. 1, 2, 1, 2. Vocês que são músicos profissionais sabem bem isso aí. 1, 2. Mas o que não é profissional? Que a gente tem que falar o frevo também, porque tem essa categoria que eu respeito tanto como aqueles que passam para o papel. E que muitas vezes esse dá aula
a quem aprendeu a música nas universidades. E mais adiante a gente vai dar os exemplos de alguns desses valores. Então tudo começa pelo dobrado, pela marcha, não é? A marcha, a ponto de o frevo, inicialmente, era chamado de marcha-frevo, marcha-canção, marcha de bloco. Depois passou a ser frevo de rua, frevo canção, frevo de bloco. Mas não deixa de ter essa ligação com o dobrado. E eu vou dar um exemplo de um dobrado e vou também aconselhar quem se propõe a fazer frevo, buscar alguma inspiração, se começarem a escutar dobrado. Eles vão me perguntar, o que é que tem dobrado com frevo, se ninguém faz passo com dobrado? Mas acontece que lá as células insinuam alguns momentos no frevo. Eu vou dar um exemplo aqui, de um dobrado de Estevão Moura, verde e branco, que ele começa assim. Aqui é o compasso, né? De 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, aí ele tem uma cocheia, outra cocheia, aqui, papa, papa, completar o compasso, então aqui tem ré, dó, né? O papa, 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 papa. Mais adiante, a gente vai apresentar o segundo compasso. Isso é o início do dobrado verde e branco de um célebre compositor baiano, Estevão Moura. Agora, uma cocheia pontuada. Quatro semicocheia. Pá, 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 pararariro. Isso é o início de um dobrado que ele começa com um tipo de uma pujatura dando um salto. Pará, pá, 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 pá. Pararararará. Aqui, a tonalidade aqui são 2 bemóis aqui. 2 bemóis. Pará, pá, 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 pararararará, torararararó. 1, 2, 3, 4. Vamos deixar aqui em suspenso aqui. Vocês viram? Tem um compasso, 2, 3, 4. Primeiro, célula de um membro de frase, isso aí. Mas aí você pergunta, o que é que tem isso com frevo? Mas se você pegar agora,
Olha um freio aparecendo. Mas aí você vai fazer igual, aí seria um plágio ou uma fantasia. Mas a célula, essa célula aqui, pronto. A gente esqueceu aqui, ó, o verde e branco. Aqui estão os primeiros compassos. Aí disse, não, mas não vou querer nada que tenha coisa. Mas deu aqui uma célula. Então, você pode trabalhar, não é? Com algumas mudanças de divisões. Isso quando você quer fazer o frevo laboratório, construído, frevo pensado. Para você poder fazer essa inspiração, que aí é que a minha dúvida é se esses compositores, que não são músicos profissionais, como é que eles têm o potencial de fazer um frevo e um que estuda a teoria, a harmonia, contraponto e tudo, e não faz? Veja que pergunta. Como é que pode um compositor que não sabe música, ele fazer um frevo? O que é que eu entendo? É que esse não tem influência da metodologia. Então, se você for para um local que não tem violência, você vai chegar a um ponto que você vai se sentir vazio. Se é um agitado, você é agitado, então se você vai buscar em métodos, não é? Em métodos de outros países, como é que você vai fazer um frevo? Aquele que não tem condição de ler aquele método, ele é livre e ele, o que ele escuta de frevo assim, ele vai começando a se inspirar. Qual o aconselhamento? É abandonar a literatura? Não. É buscar naqueles métodos que tenham relação com o frevo. Dobrado. Isso é um exemplo. Depois a gente busca nos machistas, não é? Na modinha. Tem um frevo, Luciano Frevo, que ele tem um recitativo, né? Ele primeiro ele dá o exemplo do frevo Ventania. Ele dá a segunda parte feito um recitativo de melodia. Então, o frevo ele tem todo um contexto de mistura. Agora, ele não pode se misturar com divisões diferentes. Vocês imaginam, frevo, não é? 1, 2, 1, 2, 1, 2 marchas, 1, 2, bum, 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 bum. Daí eu perguntei ao passista qual o momento que ele poderia entrar com a orquestra. Ele disse, não, a gente entra depois. Ele disse que não pode entrar junto. Aí eu imaginei, isso aí não tem nada de oficial, eu imaginei, se o frevo tem uma ligação com o dobrado, então ele não pode se dizer, a marcha, vai para lá, que eu agora sou independente, eu agora vou trilhar o caminho de improviso, de variações, e vou esquecer as origens. Vou dar um exemplo. Pum, pum. O início de uma marcha é isso. Pum, parará, pá. Será que isso não pode ser, essa moda antiga ser usada no frevo? E aí está o passista parado e a orquestra. Em vez de 1, 2, 3 do maestro, vamos usar o início de uma marcha dobrada. Pum, pururum, pum. Aí todo mundo vai entrar no mesmo tempo. Porque como é que pode o passista ficar olhando assim para o maestro?
1, 2, 3 para poder entrar. Ele vai ficar angustiado. Isso aí está como se a gente está tudo parado no desfile. Vamos começar a marcha. Então, pum, parará, pá. Aí entra todo mundo junto. As passadas é igual. Então, isso aí são algumas sugestões para a gente nunca se afastar do passista. Porque muitas vezes tem teorias aí que dizem que o passo é uma coisa e o freio para lá. Então é o separatismo que às vezes acontece. Mas voltando para o verde e branco. Você vê. Você com essa divisão aqui, pá, 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 parará, parará, parará. Quer dizer, se você coloca aqui que seria a... Deixa eu ver. Quatro semicolcheias. Papa. Papa. Aí você tem tararara. Parará. Se usa no segundo compasso a mesma coisa, semicolcheia, tarará, tarará. Aí já pode o quê? Criar uma melodia dentro disso aqui. Aí já essa célula começou a despertar aquele movimento que vai gerar um frevo. Porque quando eu imagino que o compositor, que muitas vezes a máquina também ela é importante, mas quando você senta no computador, a máquina começa a dominar você. É por isso que é aconselhável que qualquer composição, primeiro você escreva, para depois você transmitir para isso aí. A própria orquestração. Então, quando o compositor senta para compor um frevo, ele tem que ter um início. Esse momento só ele sabe que é ele nele. Quando o compositor canta para o maestro fazer o arranjo, esse já diz, eu quero isso aí, parabará. Mas o compositor, quando ele vai iniciar, né, se o frevo começa parabará, ou papá, parabará, parabará, veja os formatos, pá, pá, tudo é daí. Depois disso, aí tem que ter um pouco de... estudar um pouco a questão dos acordes. Mas para não complicar a vida de vocês, é o seguinte, escutem dobrados e comece a mapear alguns locais que vocês acharam assim, isso parece um frevo. Alguns instrumentos. Isso ainda é novidade. Não é? Porque Beethoven, ele, quando ia fazer uma composição, ele tratava o instrumento como um ser humano. Veja o seguinte, ele sentava, não era botar a coisa não. Por isso que o computador é traiçoeiro, né? O programa de música é traiçoeiro. Ele olhava cada instrumento como se fosse um somatório. Mas por que só Beethoven? Não. Mas aí, depois de mais de 50 anos nessa busca de aprender frevo, porque eu ainda estou aprendendo frevo, eu começo a descobrir que cada compositor que construíram são métodos individuais que poucos países têm o direito disso. O frevo, você pode uma coisa de carnaval. Você pega o Nelson Ferreira, que era pianista, ele constrói um frevo como se fosse porque o piano engloba uma orquestra. Ele tem um formato dele.
Guedes Peixoto tem um formato dele. Maestro Dura tem o dele. Clóvis Pereira. Aí se vocês, que eu aconselhar vocês a começar a estudar e escutar esses compositores, vocês se tornarão muito competentes para entrar nesse meio de composição. Não é que vocês vão copiar, mas vocês vão sentir que dentro daquele frevo do Maestro Dura está a presença dos saxofones, porque ele é um grande saxofonista. Nelson Ferreira era um grande pianista. Guedes Peixoto, um grande trombonista. Zumba, fagotista e saxofonista. Mais adiante, a gente vai dar uma relação e mostrar que todo o frevo, ele recebe primeiro a célula do instrumento que a pessoa toca, não é? Do arranque do trombone, do levantar do trompete, do jogo de cintura do saxofone. Eu dou essa importância ao dobrado porque é uma coisa que tem relação, que passa despercebido, que para o frevo, que tem essa ligação, é um método importante para ajudar na construção. Quer dizer, tem a inspiração e tem aquele de como é que eu vou começar um frevo, né? Aí você vê de conta dentro do emaranhado. E muitas vezes existem coincidências, não é? O último dia mesmo, ele tem uma célula parecida com a do dobrado Saudade da Minha Terra, né? Pá, 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 pá. Quer dizer, tem uma célula, né? Então, o dobrado, ele é um método também para esse início do trabalho da composição do frevo. Não é que vocês vão ficar o tempo, não, se eu vou fazer um frevo, eu vou pegar tal dobrado, não. Mas que tenha essa vontade de absorver aquilo que foi criado. Muitas vezes, numa parte de bombardino, tem uma variação. Insinua a célula rica, não é? Porque a gente se baseia que qualquer construção, ele se fortifica pela base. E a base é o quê? É o lado percussivo, né? A questão de você pegar... Pronto. Aí tem o quê? O início do frevo do meu mestre, Nelson Ferreira, que é o gostosinho, né? Mas eu não quero gostosinho, aí eu faço pararará, 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 pararará. Estou criando um frevo. O outro. Aí já sabe que é o quê? É o hino de um clube de futebol. Mas pode ser pararirirá, poririrá, papá, pararirirá. Quer dizer, as células também constroem. Entendeu? E a questão do frevo, ele tem um formato e que aí, ele muitas vezes ele é construído com a melodia e com a parte percussiva. Ele tem uma relação. E o frevo, certa vez eu não conversando música, aí eu disse que o frevo já nasce vestido. Aí um colega disse, oi, professor, e o frevo é nu?
Aí eu fiquei calado, e qual a resposta que ele dá? Porque ele não deixou eu completar que o frevo, ele nasce vestido, porque no momento que você está cantando ele, não é? Ele já está insinuando onde é os metais e as palhetas. Pequeno exemplo, o Sada do Nascimento. Parabará, paparará, parapá, papá, paparará, parapá, paparará, parapá. Você já está vendo aí a cara dos metais. Parabará, paparará, parapá, papá, paparará, parapá, paparará, parapá. Não adianta botar maquiagem nesse início que vai tirar o sentido do frevo. Aí eu vou botar o quê? Uma harmonização. Tira! Parabará, paparará, parapá, papá, paparará, parapá, paparará, parapá. Está vestido aí. Aí o segundo momento. Purirurirurá. Veja a diferença da entoação. Parabará, paparará, parapá, papá, paparará, parapá, paparará, parapá, puriruriruri. Sentiu que não pode ser, né? Não é. Então já está vestido. Paparará, parapá, papá, paparará, parapá, paparará, parapá, você vai notar que na rua, principalmente, que o pessoal fica mais solto, o próprio músico se entusiasma. O trombonista, o saxofone. Então, ele já nasce vestido, não é? Agora, isso não quer dizer que o frevo sempre seja uníssono. Ele pode ter, mas ele tem a ocasião para ele vestir a casaca, não é? Vamos dizer, num concerto. Não é que ele esteja impedido de entrar sem casaca. Mas aí ele vai ficar meio assim, puxa, eu vou entrar aí, eu não estou preparado, aí pronto, fica com esse. Mas o que ele tem de capacidade, ele pode entrar. Mas então, o frevo, essa maneira que eu digo que o frevo já nasce vestido, é para que vocês vejam que ninguém pode se separar. Eu falei, numa das conversas fraternas com vocês, que o mestre Paulo Silva, o professor, diretor dos cursos de música da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, ele criou um método que englobava no mesmo aprendizado composição, instrumentação, fuga, contraponto e fuga, tudo. Quando são cursos que são separados. Mas ele argumentava que com isso ia diminuir um pouco o tempo de atividade nesse curso, mas acharam que aquilo não era. Mas ele deu uma definição muito certa, que durante a maternidade, o nascimento de uma criança, ela não fica nascendo por parte, não. Para só terminar com a cabeça, não. Ela vai em coisa. Então, esse método, quem tiver oportunidade de pegar ele não foi adotado pela Escola Nacional de Música por um preconceito que achava que aquilo não estava certo, misturar tudo. Aí eu falo que o frevo é isso. O frevo é todo esse estudo e que, de princípio, um ponto inicial, vamos buscar nos dobrados a inspiração e a motivação, em vez de demorar tanto tempo escutando gêneros que nem o movimento tem, porque
é o movimento da realidade de outros países. E o nosso é do maracatu, do shot, do baião e do maxixe. Isso é o início para que vocês comecem a sentir, vocês têm a capacidade de se aproximar aos mestres do passado.